Olá, então é Natal. Natal é tempo de paz, é tempo de esperança, é tempo de dar e receber presentes. Natal de tantos significados. Mas aí cabe a pergunta, qual é o sentido do Natal? É em busca dessa resposta que o programa Ubra Conhecimento veio aqui na Capela da Ubra, em Canoas, conversar com duas pessoas altamente especializadas sobre o assunto teológico para buscar o que significa o Natal nos dias de hoje. Então, quero dar as boas-vindas para os nossos convidados, começando com Maximiliano Wolfgram Silva, que tem graduação em Teologia e é doutorando em Teologia, é docente e capelão-geral da Ubra. Seja muito bem-vindo. Também dar as boas-vindas para Mário Rafael Yudi Fukui, que também tem graduação em Teologia e mestrado em Letras, e é docente e capelão aqui da Ubra em Canoas. Muito obrigado por essa possibilidade de fazer o programa aqui na Capela da Ubra. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. Os cristãos começam a preparação para o Natal 4 semanas antes da data, com o Advento. 4 velas na coroa simbolizam os domingos que faltam para o grande evento, que é o nascimento de Jesus Cristo. Dentro da tradição judaica cristã, nós vamos ter 4 simbolizando os 4 pontos da terra. Ou seja, o mundo inteiro se prepara, para receber o Salvador. Essa ideia está dentro da ideia de João Batista também, que dizia, não, eu não sou o Cristo, eu sou aquele que prepara o caminho para Cristo. Nesse sentido, nós cristãos, a gente, quando celebra esses momentos especiais, a gente reflete, de uma forma especial sobre o que significa esse evento, quando Cristo se faz homem e habita entre nós. Dentro da tradição cristã, existem alguns símbolos. A ideia da árvore de Natal começou com Martinho Lutero na Alemanha. Como era um período frio, todas as árvores perdiam seus galhos e flores, e o pinheiro era o único que resistia. Então a árvore de Natal ela passa a ser um símbolo cristão, e os cristãos celebram e colocam árvores de Natal, lembrando sempre que a árvore é o símbolo da vida, e assim nós também temos vida em Cristo e Deus nos cuida. O enfeite da árvore de Natal, ele lembra que a vida é bonita, Então a gente quer, principalmente para as crianças, é muito significativo, e uma tradição era colocar enfeites com velas, O enfeite com luz na árvore lembra exatamente a chama da fé, que tem vida, assim como a árvore nos lembra da vida. Independente da religião, o significado do Natal é um só: o amor e a união entre as pessoas. O significado do Natal, ele significa realmente para a igreja luterana, assim como para a igreja cristã, de acordo com a Bíblia, a chegada de Deus para nos mostrar novamente o caminho de vida, o caminho de vida que é verdadeiro e eterno, que está em Jesus Cristo. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido que funda a ideia da celebração do Natal entre os cristãos e entre os luteranos também. Natal e seu significado para a atualidade é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E eu quero começar essa nossa conversa com o pastor Max. Qual é a origem do Natal? Afinal de contas, como é que essa festa tão comemorada surge? Pois é, o Natal, pelo menos como nós o conhecemos hoje em dia, ele tem sua origem especialmente na Europa, a maneira como ele é celebrado, Numa Europa que já era cristianizada, e ela então começa a desenvolver manifestações dessa fé cristã, e essas manifestações então elas acabam permeando símbolos que continuam presentes na nossa cultura até hoje, Sendo que talvez o mais conhecido deles é o nosso pinheiro que está aqui atrás. Sim. A festa em si faz uma referência ao nascimento, Nós falamos que eu sou minha terra natal, Falar sobre terra natal é falar sobre local de nascimento. E a festa do Natal ela faz referência a um nascimento específico, que é o nascimento de Jesus Cristo, ocorrido na Judéia. E quando então essa fé ao redor do Jesus Cristo nascido na Judéia, ela vai para a Europa, ela acaba assumindo características culturais de lá também, e o pinheiro então talvez seja a manifestação mais conhecida disso, Todo o enfeite ao redor da árvore de Natal está ligado à celebração, à felicidade, à festa que envolve
lembrar o nascimento de Jesus. Pastor Mário, essa questão da luz que o pastor Max comenta, ela é extremamente importante. Se a gente pensa, por exemplo, uma noite extremamente escura, uma luz faz toda a diferença. E essa seria um pouco a ideia do Natal também, sempre relembrar que ele que foi a luz, iluminou o caminho, ou seja, deu uma nova perspectiva de vida para as pessoas, Jesus de Nazaré, poderíamos dizer isso? O Natal está bastante atrelado a uma outra festa cristã, que é a Epifania, que é a festa que a gente celebra a visita dos magos do Oriente, que viram a estrela, né, brilhar, e eles seguiram essa luz para chegar até Jesus. Tanto que as primeiras comemorações de Natal eram ali por volta de 5 a 7 de janeiro, né? E mais tarde Roma, lá no século IV, que vai colocar o Natal para 25 de dezembro. Tanto que algumas partes do mundo, como na Igreja Ortodoxa Russa e grega, muitos celebram o Natal e a Epifania no mesmo dia, que é dia 6 de janeiro, né? Alguns fazem dia 6 de janeiro a Epifania e dia 7 a Encarnação. Então, ou seja, o vínculo da Epifania com o Natal é muito forte. A Epifania é a festa da Estrela do Oriente e a própria palavra Epifania, que é a festa da visita dos magos do Oriente, significa em grego revelação, né? E a gente revela algo pela luz, uma fotografia, aquelas mais antigas, né? Sim. O filme, você revelava a fotografia por meio de uma luz ali, a luz vermelha que dava a epifania da fotografia. Então, tudo isso, esses dois feriados especialmente, eles servem para mostrar que Jesus é a luz do mundo, né? Talvez no dia 25 de dezembro ali, nós temos o nascimento de Jesus para o povo judeu. Então, os pastores são os primeiros a irem até Jesus, pastores de origem judia, né? E na Epifania nós temos o Natal dos gentios, dos não-judeus, né? Porque os magos não eram de origem judaica, pelo menos a gente na tradição cristã convenciona a dizer que eles não eram de origem judaica, não tinham sangue de Abraão, e eles então representando todos os povos do mundo vão adorar um menino Deus, né? Então a Epifania muitas vezes é chamada de Natal dos não-judeus. São duas festas atreladas e Jesus sendo o centro das duas como a luz revelada ao mundo, né? A luz que revela o amor de Deus ao mundo, né? E se a gente tentando trazer isso para a atualidade, eu acho que é fácil de entender. Quando termina a luz, lá em casa, qualquer lugar, a gente não se encontra nem na sua própria casa, né? Então a luz é fundamental. E essa ideia de, pelo seu ensinamento, Jesus de Nazaré ser a luz, ou seja, dar um caminho para as pessoas trilharem, que faz toda a diferença. Isso poderia ser, digamos assim, uma atualização interessante para os dias de hoje, a gente meio perdido em tantas filosofias existentes. Poderia sim, digamos, essa ideia de Jesus de Nazaré ser um elemento para orientar as pessoas? A gente podia dizer isso? Eu entendo que esse é um elemento essencial do Natal, né? O pastor Fouquet acabou de lembrar os reis magos, né? E os reis magos, na verdade a gente chama eles de reis, né? Mas eles não eram reis, não pelo menos da maneira como nós entendemos, né? Eles são personagens muito curiosos dessa história. Os magos, eles eram na antiguidade uma mistura de astronomia com astrologia, né? Então eles olhavam os astros, estudavam cientificamente, mas ao mesmo tempo entendiam que os astros de alguma maneira influenciavam nas suas vidas, né? E eles tinham uma profecia que estava junto com eles. E a gente não tem certeza ao certo de onde veio essa profecia. Perfeito. Mas esse grupo acreditava e entendia de que quando um astro diferente aparecesse, era um sinal. Nasceu o rei dos judeus. E é curioso que se a gente olha, por exemplo, para o relato de Mateus, nós vamos ver que ao falar sobre rei dos judeus, eles não pensam apenas numa monarquia no sentido humano, mas existe também uma compreensão divina de quem é esse rei, né? Porque eles falam do que eles vão fazer lá? Eles vão lá para adorar. Perfeito, né? Então existe uma compreensão divina de quem esse rei é. E como é que eles fazem, né? Eles olham para a estrela, se fixam na estrela e seguem aquela estrela, a luz daquela estrela que brilha para eles, mostra o caminho, mostra a direção, né? E daí é uma coisa curiosa, né? Nós quando montamos os nossos presépios em casa, muitas vezes, né? A gente coloca lá na estrebaria, no curral, né? O bebê Jesus, Maria, José, os pastores ao redor, e quem vem chegando logo ali, né? Os reis magos. Sim. Mas na verdade não foi assim que a coisa aconteceu, né? Às vezes a gente esquece que naquela época ainda não havia avião a jato. Perfeito. Os magos vieram do distante Oriente. A viagem que eles empreenderam para encontrar Jesus demorou muito tempo.
Não existe uma certeza exatamente de quanto. Alguns historiadores falam que no mínimo 3 meses, alguns apontam para até 2 anos, né? Mateus, ele nos dá algumas pistas sobre isso, e ele nos dá a entender, o Evangelho de Mateus, de que quando os magos chegaram, é interessante que Mateus diz, eles chegaram na casa onde Jesus estava. Mateus não fala que eles chegaram na estrebaria, chegaram na casa onde Jesus estava. E o contexto todo, daí a gente precisaria de mais tempo para dar detalhes sobre isso, mas dá a entender que Jesus já tinha mais ou menos 2 anos de idade. Então é importante nós percebermos que não foi uma viagem simples, né? Ela envolveu dedicação, ela envolveu persistência e foi sempre guiada pela luz, a luz que apontava e que indicava Jesus e que a partir de Jesus, tudo que Jesus representa, né? Então, com certeza, essa é uma mensagem que ela rompe barreiras de tempo e espaço, né? Porque o ser humano vive nesse mundo buscando pela luz. E aqui a gente fala da luz no sentido, eu entendo, da busca do significado do seu próprio ser, da sua existência, do sentido da sua vida, né? Eu costumo dizer que nós gostamos muito de olhar para o universo, para os planetas, para as galáxias, olhamos para fora, mas na verdade o que a gente está buscando é a nós mesmos. A gente olha para fora para tentar entender quem nós somos e qual é o nosso papel no universo. E essa busca, para mim, ela faz parte do ser humano. Nós estamos sempre nessa busca. E Jesus, ele se apresenta como a resposta para essa busca. Ou seja, o Natal, de novo, sempre a cada ano é o indicativo de que nessa direção tem uma resposta que pode dar sentido na vida, né? Justamente. Muito bem, nós vamos para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e a gente já volta. Olá, o Ciência em Foco hoje vai falar sobre os costumes do Natal. Os costumes do Natal nós temos muitos, né? As famílias cristãs normalmente se reúnem nas igrejas para ouvir a palavra de Deus, o relato sobre o nascimento de Cristo, e depois disso tem uma festa, normalmente uma ceia natalina, onde se comemora o Natal em frente ao pinheiro de Natal e também a um presépio de Natal, que todos são símbolos natalinos que relembram a história do Natal. Também é costume no Natal trabalhar muito com cores, né? Vivemos a época de Advento, que a cor é o roxo ou azul, que significa preparação. Advento é preparação para algo importante que vai acontecer, né? E então as famílias também ficam naquele aguardo, também tem textos preparativos, tem canções preparativas, né? E quanto mais se aproxima do dia de Natal, significa que algo está para acontecer. Também nas igrejas, no período de Advento, tem muitas velas assim, tem um simbolismo em torno da coroa de Natal, onde são 4 finais de semana que antecedem ao Natal. Então, a cada final de semana se acende uma vela. E significa que ao acender a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, a quantidade de luz aumenta, então significa que a luz está chegando. E no dia de Natal se acende a vela mais importante, que é a vela do nascimento de Cristo. Então, no Natal também, a cor do Natal é o branco, né? O branco que simboliza a pureza, significa a majestade, significa o Deus eterno estando entre nós. Alguns costumes do Natal compartilhados com vocês. Espero que tenham gostado. Um forte abraço, um Feliz Natal. Natal e o seu significado para a atualidade é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Nós temos aqui para conversar sobre esse importante tema Maximiliano Wolfgang Silva e Mário Rafael Yudi Fukui, os dois especialistas na área da teologia. E eu queria conversar com você agora, começar conversando contigo esse segundo bloco, por que Natal é tempo de paz, por que Natal é tempo de esperança? Acho que o tema da esperança no Natal, ela está bastante atrelada à situação que antecedeu o nascimento de Jesus, né? Jesus, ele era o esperado, né? O povo judeu herdou as profecias do Antigo Testamento que apontavam para o nascimento do Messias, que em hebraico é o ungido, é o prometido, né? Então, digamos assim, que quando Jesus nasce em Belém não foi por acaso, né? Ele nasce ali em Belém para cumprir uma profecia que dizia que o Messias, o Salvador do mundo, nasceria na cidade de Davi,
E Davi era de Belém, né? O fato de Jesus ir para a cruz também, tudo que Jesus fez e cumpriu, de certa forma, já era esperado. Então, tinha uma determinada lógica. Tinha uma determinada lógica profética, né? Então, Jesus, digamos assim, ele é a complementação, ele é o que completa as nossas esperanças, pelo menos as nossas esperanças mais importantes, né? Esperança de vida, de significado, de identidade, de perdão, são os anseios fundamentais da vida humana. E aí, quando a gente tem essa esperança em Jesus, né, a gente sente paz. Né? Por isso Jesus é chamado em Isaías, numa das profecias escritas 7 séculos antes de Jesus, né? Jesus é chamado, o Messias é chamado de príncipe da paz, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Então o Messias Jesus veio justamente para trazer essa paz ao mundo, né? Por isso que ele fala que ele não veio, o reino dele não é deste mundo, ele não veio fazer guerra com os romanos, mas ele se submete ao poder romano, à morte, à cruz, para trazer paz entre nós e Deus. Então a humanidade em Jesus tem paz com Deus. Por isso que o Natal é tão significativo, que o Natal em si, ele não tem grande importância, né? A Bíblia não registra a data do nascimento. O Natal só vai ter importância porque quem nasceu em Belém foi o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Então o Natal só ganha significado enorme, o que nós damos a ele, que a igreja dá, porque ele está ligado à Sexta-feira Santa, que é a morte desse menino, né? Menino Deus, e ao domingo de Páscoa, que é a ressurreição desse menino que nasceu em Belém. Então a Páscoa dá o significado ao Natal. Então em Belém nós temos o menino Deus sendo a plenitude da esperança humana e o início da nossa paz com Deus. Ah, legal. Pastor Max, a gente comentou antes, assim, rapidamente, dos chamados reis magos e também dos pastores, ou seja, são dois grupos sociais bastante distintos. O fato de os pastores de ovelha terem visitado Jesus e os estudiosos magos do Oriente também, isso tem algum significado a mais ou simplesmente é um fato que aconteceu e não tem nenhuma simbologia além dessa? Para mim, nós temos aí mensagens também que falam do próprio Deus e da maneira como ele se revela. Né? Porque o que provavelmente a maioria dos judeus que esperavam a vinda do Messias acreditava que iria acontecer? Né? Uma entrada triunfal. Perfeito. Né? Mas, na verdade, Deus, e é muito... É curioso e nos permite refletir muito, né? Como Deus escolhe se revelar. Ele não escolhe se revelar na sua glória, mas Ele escolhe se revelar na humildade. Mas nessa humildade, por causa do amor presente nela, é que o maior poder dele se manifesta. Né? E os pastores fazem parte desse contexto, dessa revelação de Jesus. E daí quando a gente expande isso, né? Nós percebemos então que essa promessa, ela considera o povo como um todo e os mais humildes são ali lembrados. Mas apesar dela ter sido feita para o povo judeu, as bênçãos que esse nascimento trazem não são apenas para o povo judeu, como foi lembrado também anteriormente pelo pastor Fukui, mas são para todas as pessoas. E nesse sentido, então, que os magos entram como vindo de outros países, outras nações, outras culturas, né? É até curioso se nós olharmos da maneira como os magos são retratados. As pessoas até dão nome para eles, né? A gente não sabe nem quanto eles eram, né? Perfeito, A gente está acostumado a pensar que eles eram 3, porque foram 3 presentes que eles deram, incenso, ouro e mirra. Mas a Bíblia apenas diz que os magos trouxeram seus presentes, né? Imagine que fossem 2 magos, a frase estaria certa, né? Os magos trouxeram. Imagine que fossem 10 magos, a frase continuaria certa. Mas quando a gente vê eles sendo retratados, né? Eles muitas vezes são retratados com perfis étnicos diferentes, os 3 magos, né? E isso justamente quer apontar para essa ideia de que aquilo que Jesus quer trazer, ele não traz apenas para o povo judeu, apesar de ter nascido judeu e crescido numa cultura judaica, mas a paz, a esperança, a mensagem de amor que ele quer trazer para o mundo inteiro. Ou seja, uma linguagem universal. Com certeza. Inclusiva, poderíamos dizer. Inclusive para o povo brasileiro. Com certeza. Nessa época, pastor Fukui, do Natal, a gente lembra muito do Natal. Eu já vi decoração, desde novembro já, né? Essa busca por lembrar do Natal com presentes e tal, isso às vezes ofusca um pouco o real sentido do Natal? Olha, eu não sei se chega a ofuscar, né? Porque, de certa forma, o Natal tem esse lado meio que cívico, né? É uma festa, ela é celebrada em todo o Ocidente por pessoas de diversas
religiões, né? E, ao mesmo tempo em que o Natal tem esse sentido religioso da encarnação, do nascimento, da encarnação de Jesus, né? do nascimento dele. A gente às vezes tem a tendência de meio que crucificar os shoppings e o comércio que utilizam da data para vender, mas eu procuro estabelecer mais pontos de contato, né? Ainda eu vejo com bons olhos ver que os shoppings e o comércio olham para datas religiosas e aproveitam o tema, mesmo que seja para venda, né? Porque a gente pode ainda, de certa forma, ter vários ganchos de comunicação para falar que, olha, essa festa toda ali no shopping, mesmo que não tenha a figura do menino na manjedoura, essa festa nasceu, ela vem da lembrança de que o menino Deus, né, o Jesus de Nazaré nasceu filho de Maria, né? De José também, por adoção, mas é o Filho de Deus que está ali na manjedoura. Até porque, desde o princípio, os presentes integram como tal a festividade do Natal. Sim, a origem é, talvez, né, em São Nicolau, ele era um bispo de, acho que a cidade é Mira, e ele reza a lenda, não se tem muita comprovação, mas a lenda diz que ele presenteava várias pessoas, né? E aí que surge a figura do... E aí surgiu São Nicolas, né? São Nicolau, São Nicolas, Santa Claus, para nós, Santa Claus, São Nicolas é o Papai Noel, que presenteia as crianças e que mora no Polo Norte, né? E fazia esse presente na época do Natal. O São Nicolas fazia o ano inteiro, mas aí isso foi se transformando algo mais presente no Natal, né? Alguns vão dizer até porque as famílias eram pobres, não podiam manter o ritmo de São Nicolau, que era rico e presenteava as pessoas, né? Então se convencionou a troca de presentes no Natal, porque Jesus é o maior presente de Natal, né? E aí ficou restrito ao Natal ali, essa troca. Muito bem. Nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. A dica do programa de hoje, então, é falar sobre a espiritualidade neste período de Natal. Bom, falar sobre este período de Natal pode suscitar diversas posições entre as pessoas. Muitos acham que o Natal, na verdade, é só um período assim para comemorar mais uma data especial no calendário. Outros não, outros realmente veem que esse período no Natal é muito importante para a vida de todos nós seres humanos, porque neste período nós recebemos o maior presente que nós poderíamos ter recebido. Não é um presente material, passageiro e mundano, mas é um presente eterno, que é a salvação que nós temos através de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor Salvador e aquele que veio a este mundo para nos dar o maior presente de todos, que é a vida eterna. Então nessa data nós queremos relembrar aquilo que Ele fez na nossa vida e viver isso também juntamente com o nosso próximo, principalmente com a nossa família, porque este certamente é o maior presente que Ele nos deu, além da salvação também a nossa família. E por isso a mensagem do Natal é viver esta mensagem da salvação que Cristo concede a cada um de nós aqui neste mundo, juntamente com o nosso próximo. Natal e o seu significado para a atualidade é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Nós vamos agora para as considerações finais. Pastor Max, qual é o seu recado final? Pois bem, de recado final eu quero trazer uma curiosidade para vocês que para mim é muito significativa, né? E nessa curiosidade eu quero desejar algo para todos os que estão nos acompanhando. Eu quero desejar para vocês, nesse Natal, que vocês tenham muito pão. Como assim muito pão, né? Normalmente a gente deseja Feliz Natal, boas festas e tal. Por que muito pão? Por razões diferentes, né? Primeiro, o pão, ele se torna um símbolo de tudo aquilo que a gente necessita para viver. Tanto é que na oração do Pai Nosso, nós pedimos a Deus, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, representando tudo aquilo que a vida necessita. Então eu quero que todos vocês tenham isso. Mas na verdade eu quero desejar algo a mais, né? Vocês todos sabem a cidade onde Jesus nasceu, a cidade de Belém. Não sei se alguém já se perguntou o que a palavra Belém significa. Ela vem de duas palavras hebraicas, Beth e Lehem. Casa, pão. Casa de pão, ou poderíamos dizer, padaria. Olha só. É muito curioso nós imaginarmos que Jesus, que quando adulto disse, eu sou o pão da vida, ele tenha nascido numa cidade chamada Casa de Pão ou padaria. É uma curiosidade, no mínimo, interessante, né? E nesse sentido que eu falo também que quero desejar muito pão. Então, o que eu quero desejar muito é que as pessoas se alimentem com quem Jesus é e o que ele representa para as nossas vidas.
com a sua mensagem de amor, de paz, de fé, de esperança, de vida, de perdão, que elas busquem durante a sua vida cada vez mais conhecer o que isso significa, né? E com certeza elas vão se sustentar espiritualmente e existencialmente em Jesus Cristo, né? Então que vocês tenham muito pão, tenham muito esse pão da vida que é Jesus Cristo. Muito bem. Pastor Mário Fukui, seu recado final? Bem, aproveitando o tema da luz, né? Existe uma analogia que a gente usa, né? Quando a gente está muito concentrado nos vagalumes da vida, nas pequenas luzes que nós buscamos, nossa carreira, nosso time de futebol, né? A gente perde o contato com as luzes mais altas, que são as estrelas, né? Se os magos do Oriente tivessem lamentado cada vagalume da vida que morria, eles não teriam os olhos prontos para olhar para a grande luz, né? Então, nesse Natal, o convite é: deixe de prestar um pouco de atenção nos vagalumes, né? Deixa o peru um pouco de lado, os enfeites de Natal, os presentes para as crianças e tente olhar mais para cima, tente olhar para as luzes eternas, né? Nesse caso, a analogia que eu faço é: se preocupe menos com tudo que está aqui e olhe para Jesus, que essa luz sim é uma luz eterna, verdadeira e que nos orienta sempre para o caminho da salvação, para o caminho do amor e do perdão. Então olhe para o lado, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe. Esses sim são luzes mais importantes do que os vagalumes que estão aí na nossa vida. E ao olhar para essas pessoas tão importantes, veja nelas também essas estrelas de luz, né, que Deus colocou em nossa vida para nos guiar ao menino Jesus. Então que o menino Jesus abençoe todos vocês. Muito bem, muito obrigado por essa conversa. Mais uma vez, obrigado por a gente poder fazer o programa Ubra Conhecimento aqui na Capela. Obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!